Nascido em 27 de maio de 1974, Padre Rosinei Pauli foi ordenado em 28 de junho de 2008, sendo o atual vigário da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Dentre seus feitos, realiza profundo estudo das profecias marianas, formalizando convicção sobre o fim dos tempos. Bem-vindos a mais um episódio do Ética Cast, um podcast de católicos, pelos católicos, para católicos. Meu nome é Bruno Maia e hoje eu estou aqui do meu lado com Vonivanda de Souza. Olá, a paz de Cristo e o amor de Maria. E antes da gente apresentar nosso convidado ilustre de hoje, peço encarecidamente que você nos siga nas redes sociais, meu irmão, minha irmã. Instagram Ética Oficial, YouTube e Spotify Ética Cash. Beleza? Entre também no grupo de WhatsApp. O link está lá na bio do Instagram. É muito importante essa corrente católica que a gente vem montando. E, mais uma vez, falo do livro da Beata Laura Vicunha. Ainda temos disponíveis, mas não está mais no preço promocional. Tá bom? Tá de valor de R$ 38,30. E esse aqui é um presente para o senhor. E hoje, então, nós vamos falar com o Padre Rosinei Pauli. E foi um grande feito conseguir trazer o padre aqui, porque muitos de vocês pediram para o padre estar aqui. Foi realmente, assim, uma margem de pedidos enorme. Mas só eu fui umas 10 vezes na paróquia. Aí o secretário lá não aguentava mais me ver. Mas consegui. O padre está aqui presente, graças a Deus. Padre, muito, muito bom recebê-lo aqui. Valeu. Obrigado, Bruno. Deus abençoe. Amém. Quem espera alcança. Deus abençoe meus filhos. Depois de muita reza, né, senhora Vone? Deu certo, né? Isso E aí. hoje a gente está aqui falando com o padre. O padre que ele tem, e eu já adianto um pouco o rumo da nossa prosa, ele tem um estudo sobre as aparições marianas. Eu não conheço, realmente. Eu vi que existe um vídeo no YouTube onde o senhor faz toda uma explicação de uma palestra a respeito disso. Sim. E que ele chegou a conclusões apocalípticas, né? E também estou super curioso para saber quais foram essas conclusões. Mas, padre, antes de a gente entrar nesse assunto, queria falar um pouco do senhor. Como é que é a sua história de vida? Como é que o senhor falou, quero ser sacerdote? Da onde surgiu essa vontade, essa vocação, né? Enfim, da sua família, de onde surgiu tudo isso? Então, eu sou de 74, Uhum. de Joinville, Santa Catarina, e a minha família é super católica. E rezávamos o texto todos os dias, eu contra a vontade, é claro, né, como todo guri, ou como a grande maioria dos guris, né? Uhum. Rezávamos o terço e catequese, primeira Eucaristia, né, crisma, tudo direitinho. Fui para a faculdade na Federal de Santa Catarina fazer biologia. E nesse meio tempo, claro, né, aproveitei que os meus pais não estavam mais comigo, eu estava sozinho. Aí a gente apronta, né, porque a gente é burro, idiota, ignorante e assim por diante, né? Todos esses nomes bonitos. Uhum. E aí até que eu estava na casa da minha avó, que ficava perto de Florianópolis, no Natal de 95. E eu li um livro sobre Nossa Senhora de Fátima que tinha lá. E lá nesse livrinho, Nossa Senhora de Fátima relatava então, os videntes relatavam que tinham visto o inferno. E quando eu vi aquilo, literalmente eu pensei, não vai ficar nenhum dedão do lado de fora. Eu vou queimar inteiro, porque o negócio está feio para o meu lado. Uhum. E por medo do inferno, eu comecei a retornar para a igreja. Retornei assim, claro, de modo leve, assim, né? Missa, terço e uma vez ou outra, uma confissão, e bem rápida a confissão, porque rápido a confissão no sentido de eu confessava, mas logo tinha que comungar, porque vai que eu peco mortalmente, né? Então, Pois é. a confissão não durava muito, né? Muito tempo. Até que eu estava fazendo uns experimentos de uma semente, de uma planta, para ver como que germinava, e nesse intervalo eu estava lendo um livro chamado Oração dos Grandes Orantes. Só lendo. E nisso eu senti, do nada, um amor de Deus tão grande que eu queria explodir naquele momento. Eu não estava em retiro, nada, simplesmente veio. Certo. E eu comecei a chorar, e a minha vontade era de andar pelo mundo e dizer o quanto Deus nos ama, e eu não sosseguei mais. Uhum. E a partir daquele momento, eu que mal ia à missa, eu comecei a missa todos os dias. Rezei naquele ano as 1000 Ave Marias, que são aproximadamente 7 horas de oração, repetindo a Ave Maria o tempo todo. Certo. E foi um amor assim tão grande que me arrebatou realmente para Deus. A partir daquele momento, a minha tia Mônica, ela me deu um livrinho do Padre Gobi, Stefano Gobi, que fala sobre umas visões de Nossa Senhora.
umas locuções interiores, na verdade. E lá fala muito sobre os sacerdotes. Isso me deu uma vontade muito grande de ser padre. Mas eu, crítico de mim mesmo, perguntava, mas o que eu estou querendo com isso? Isso é vontade de Deus ou estou querendo fugir do mundo? Aí eu fui para casa em maio, Dia das Mães, e fui lá na casa de uma senhora que eu sabia que era uma pessoa muito séria de oração, pedi oração para ela. E no caminho eu dizia para Jesus, Jesus, essa batata quente está na tua mão. Se o senhor quiser, eu vou ser padre, senão tire isso da minha cabeça. Aí eu fui, ela rezou. Aí ela pediu para mim abrir lá uma passagem, e no que eu abri, estava escrito lá, não desprezes a graça que está em ti, que te foi dada por profecia, quando a Assembleia dos Anciãos te impôs as mãos. E quando eu li aquilo, tinha um asterisco e uma explicação na nota de rodapé na Bíblia. E lá estava escrito a graça da ordenação sacerdotal. Aí meu filho, né, depois tinha tantas passagens naquela Bíblia, a gente conhece. E justamente essa. E aí eu não tive mais dúvida. Entrei para o seminário. E em 2008 fui ordenado padre. Mas o senhor entrou com quantos anos no seminário? Com 22. 22? 22 anos. E a aceitação da sua família foi tranquila? Tipo assim, pai, eu vou pro seminário. Eles falaram, não, beleza, sonho que eu tinha pro meu filho era esse. Como é que foi isso aí? Então, quando eu fui para a faculdade, voltando um pouquinho, em 93, eu falei pro meu pai, que o meu pai é da renovação. Aí eu falei para ele assim, pai, pede uma oração aí para ver o que Deus quer da minha vida. E nisso ele pediu para um senhor que, por revelação divina, me viu de túnica e estola. Só que meu pai não falou nada para mim. Quando eu cheguei em casa falando daquilo que eu abri na Bíblia, daquela passagem, ele disse, mas eu já sabia que você ia ser padre. Mas como assim? Lembra daquele dia? Pois é, aquele senhor te viu de túnica e estola. E ainda bem que ele não falou nada, porque eu não tinha maturidade naquela época para escutar. Aí foi minha segunda confirmação. A minha mãe, coitada, não queria muito que eu fosse padre. Por quê? Porque ela queria que eu terminasse a minha faculdade. Entendi. De biologia. Mas como o fogo estava tão grande para entrar no seminário, eu não aguentei. Eu tranquei a faculdade e fui para o seminário. Entendi. Nossa, mas foi uma decisão assim, eu digo... Porque qualquer um, acho que mais pé no chão, falei, não, vou terminar a faculdade, porque eu vou pro seminário, vai que dá errado, né, padre? Pelo menos eu tenho uma profissão, né? Vários fariam isso aí. Que legal, que bom. Graças a Deus, precisamos de sacerdotes, tá vendo? E você tá aqui. Graças a Deus. E como é que surgiu essa vontade de estudar as aparições marianas para você chegar a conclusões? Então, isso começou justamente na época da minha conversão. Quando eu tive aquele encontro com Deus, o livro do padre Stefano Gobbi, que fala muito sobre as profecias. E a partir daí, naturalmente, foi chegando outras profecias na minha mão e ao longo de toda a minha vida até agora. Beleza. Foi assim, natural. Entendi. E como é que é essa profecia então, cara? Então, desculpa, eu não vou falar, cara. Senhor. Eu entendo, Jesus. Não, é que a gente tá aqui num ambiente mais informal, só sim, tranquilo. Entender que uma vez no nervosismo, acabei chamando um padre de você. Mas eu fui trucidado nos comentários assim. Você não, tem que ser Vossa Reverendíssima. Falaram, eu falei, ué, não dá pra conversar com Vossa Reverendíssima com o senhor aqui do lado, né? Mas, senhor, tudo bem. Peço perdão. Então, só uma pequena introdução aqui. Em Amós 3,7 diz, porque o Senhor Deus não faz nada sem ter revelado antes o seu segredo aos profetas, seus servos. Então é normal, nós somos filhos de Deus. Então ele tem planos para nós, planos para a humanidade. Por que não revelar? É pai. A gente é chamado a ter intimidade com ele. Se não temos, o problema é nosso. Mas ele quer ter intimidade. Então ele quer revelar as coisas, nada demais. Um pai faria isso com qualquer um, e ainda mais ele. São Tomás de Aquino, ele fala o seguinte também. Em nenhuma época faltaram homens dotados do espírito de profecia. Não certamente para trazer qualquer nova doutrina da fé, porque tudo já foi revelado. Mas como a gente é meio burrinho, né? Então tem que esmiuçar um pouquinho mais. Então, a profecia, para dirigir os atos humanos. E aí, então, veio as profecias, né, de Nossa Senhora, próprio Jesus falando ao longo de todas as épocas, né? Agora, não sei como é que a gente faz, Bruno, é porque é o seguinte, tem várias aqui, né? Certo. Eu posso, seguindo, não sei. Mas, enfim. O senhor pode selecionar as que o senhor entender mais convenientes mais relevantes, talvez. Sim. E a gente vai seguindo aqui, sem problemas. Tem um padre
aqui do Brasil, já falecido, ele fala uma coisa interessante, Bruno. Pode-se negar tal ou tal profecia, em particular, por não ter fundamento bastante sólido ou aparente. Porém, não se pode negar em bloco todas as profecias privadas, porque tal negação seria como que a negação da assistência do Espírito Santo à sua igreja. Claro que hoje em dia a gente vê tantos profetas para tudo que é lado que na verdade de profecia tem muito pouco. Então nós temos que tomar esse cuidado também. Não é porque agora o cara se diz profeta, pronto, agora eu tenho que seguir tudo aquilo que ele diz. Não. Por isso que, nesse sentido, até sabendo como padre e católico, eu tenho que ter cuidado, né? Não posso simplesmente, ao longo de toda essa minha vida, pegar tudo que vem pela frente. Não. Eu tenho que ter pelo menos uma base de segurança, né? Para que eu não possa enganar os outros, né? Então, assim, por que eu digo isso também? Porque muitos, às vezes, desprezam as profecias, mas não é bem assim. Até porque estudei as profecias durante tanto tempo e elas estão entrelaçadas, elas não se contradizem. Não pode ser tudo um erro, né? Pelo amor de Deus. Sim, mas só para contextualizar, que às vezes as pessoas não sabem, a profecia, o que necessariamente é a profecia? É o conjunto de fatos que são profetizados em um momento futuro por alguém no passado. Seria uma conclusão lógica correta. Ninguém se torna profeta porque quer. Ninguém pede ao Senhor, me faça profeta. São pessoas geralmente de oração, como vemos também em Fátima, né? Aquelas crianças, né? Com uma certa pureza e tudo mais, que o Senhor se utiliza para dar uma mensagem para a humanidade. Então, ele fala para essas pessoas, alertando sobre fatos futuros, para que até as pessoas se preparem. Às vezes, como a gente vai ver também, é muito mais um pedido de conversão. Filhos, olha, se vocês não se converterem, vai acontecer isso, eu não quero mal de vocês. Então, convertam-se, filhos. Mais ou menos, resumidamente, é isso que diz as profecias. É um pai que alerta, é como qualquer pai. Filho, olha, eu sei que atravessar a rua faz mal. Ainda mais uma rua movimentada dessa. Não vá para lá, porque senão você pode ser atropelado. O pai sabe de tudo. Padre. E assim, geralmente, nas profecias, nas aparições, aparece mais para as crianças, né? Ou não? Assim. A gente vai ver, sim, tem crianças, né? São muitas crianças também, mas também tem adultos, também. Irmãs, padres e assim por diante. Eu só queria entender uma coisa, padre, antes de você entrar nessa... porque quando você começar aí, vai ser difícil até pausar o senhor. Sim. Vai ser uma patrola de informação. Mas, só me explica assim, como é que é a concepção da profecia dentro das alianças de Deus? Porque Deus, ele, por exemplo, fez aliança com Noé, né? Nunca mais vou mandar o dilúvio. Sim. Fez aliança com Moisés, fez várias alianças com a humanidade. E a nova aliança, que seria Jesus, né? A cruz. Aonde que... Eu digo isso porque durante o Antigo Testamento foram feitas alianças, houve os profetas, os livros proféticos, que levavam a nova aliança. Né? Sim. Então, assim, ser a profecia um alerta de que algo vai acontecer, e que até talvez um aviso para a gente se preparar para aquilo, isso não exclui a aliança que Deus já fez, porque ele era, ele é e ele será. Sim. Perfeito? Sim. Então, você não vai excluir essa determinação. Não, porque ele já é basicamente assim, independentemente do que você vai fazer, vai acontecer. É isso. Não, assim... Você entendeu, Marcos? Sim, entendi. A nova aliança, Jesus Cristo. Ele tomou sobre si os nossos pecados, ele ressuscitou, pronto, estamos salvos em Deus, se assumirmos essa salvação. Ele vai vencer, não tem como. Nossa Senhora falou também, o meu imaculado coração triunfará, não tem como, vai triunfar, isso é fato. Só que tem algumas coisas que são condicionais. Como, por exemplo, a gente vai ver, olha, se vocês fizerem... Adiantando um pouco, só para dar um exemplo. Claro. Nossa Senhora, na primeira aparição de Fátima, na primeira aparição disse, né? Não, no segredo, disse,
Se a humanidade não se... Estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial. Se a humanidade não se converter, virá uma guerra pior ainda. É condicional. A humanidade não se converteu. Porque se a humanidade tivesse se convertido, não teríamos a Segunda Guerra Mundial. Então, algumas coisas na profecia, muitas das coisas na profecia, na verdade, são condicionais. Dependem da nossa resposta. É como aquele exemplo que eu estava dando para você. Sim, eu sou Deus, eu cuido de ti. Eu sou teu pai, eu cuido de ti. Então, se você me obedecer, está tudo certo. Eu não quero que mal te aconteça. Porém, você tem a sua liberdade. Então, não que eu estou profetizando que você vai morrer atropelado. Entendi. Não quero isso. Por isso estou te avisando com antecedência. Isso vai acontecer se você não me escutar. Então, muitas coisas na profecia são condicionais, outras não. Entendi. E olha que legal também, né, padre? Ontem, dia 13, dia de Santo Antônio, também foi, né, a segunda aparição. Ah, sim. 13 de junho, né? Verdade, verdade, verdade. Eu fico meio assim, na verdade, porque, por exemplo, quando você lê a própria Apocalipse, né, que está escrito que a igreja, nossa igreja, o nosso mundo, não vou nem dizer igreja, mas o mundo, ele vai perecer. Sim. No final. Sim. Entendeu? Então, às vezes é interessante, porque às vezes eu pego essas concepções políticas que vão existindo e que a família tem que ser destruída, aquela coisa arada, e eu não me assusto muito com isso. Porque vai acontecer. Entendeu? Que é uma concepção assim, não existe converte para você não ir para o inferno, né? Porque, mas a sociedade vai ser corrompida. Então não adianta a gente tentar também, até que ponto, às vezes eu fico pensando só alto, né? Até que ponto você lutar tanto contra isso é efetivamente algo benéfico para você, porque é algo que vai acontecer. Já está profetizado que vai acontecer, né? Então, às vezes, até que ponto você está fazendo aquilo ali porque realmente você almeja algo de Deus ou porque você tem um ego, uma soberba de querer mudar algo porque você quer. Porque, na verdade, está profetizado o que a humanidade vai acontecer isso, né? É uma coisa bem complicada. Só que, infelizmente, isto era condicional no passado. Não iria acontecer se as pessoas se convertessem. Porém, agora não é mais condicional. Já está acontecendo, nós estamos vendo. Então, o que eu penso enquanto padre? Quem me conhece lá na Sagrado sabe, né? A gente luta pela conversão de todos. Agora, quem vai querer ou não, aí eu uso, assim, dentro dos meus limites, das minhas forças, da graça de Deus, é claro. Mas eu não tenho a pretensão de converter o mundo, porque o mundo, infelizmente, está perdido. Mas eu vou fazer de tudo para converter e fazer a minha parte, para que aqueles que estão ao meu redor, o máximo possível, se salve. Isso sim. Perfeito. Feitos esclarecimentos, pode começar aí a falar. Isso. Eu cito aqui primeiro 2 Tessalonicenses 2, 3 a 10. E aqui diz, São Paulo: ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia, e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus, e apresentar-se como se fosse Deus. Ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem, por não terem cultivado o amor à verdade, que os teria podido salvar. Aqui, por exemplo, nessa citação, Bruno e Val, o que São Paulo está dizendo? Aqui é o resumo das profecias. Por quê? Na verdade, não são as catástrofes mundiais, não. O grande problema é a falta de fé. O não acreditar em Deus. Porque se acreditar em Deus, seguir os seus mandamentos, como pode acontecer o mal? Impossível, porque estará debaixo dos braços de Deus, entrelaçado nos braços de Deus. Então, o grande problema da humanidade, e a gente vai ver aqui, é a falta de fé. E aqui a gente começa com as profecias de Fátima. E aqui vai falar muito, nós vamos ver, sobre a Rússia. A consagração à Rússia ao Imaculado Coração de Maria. O que Nossa Senhora depois vai alertar
que infelizmente será feito, mas será feito tarde. Na verdade, quem falou isso foi Jesus. Mas, voltando aqui, Lúcia, em 44, já tinham morrido os pastores, os seus primos. Ela está num dilema muito grande. Escrevo ou não escrevo? Coloco no papel o terceiro segredo de Fátima. Aí então ela se coloca na capela, pedindo essa força de Deus, esse esclarecimento, porque era uma coisa muito grandiosa. E aí então, em um dado momento, ela cita o seguinte nas suas memórias. Ou melhor dizendo, primeiro ela sente uma mão amiga e carinhosa tocando nela, dizendo para ela: fique em paz, escreve o que te mandam, não porém o que te é dado a entender do seu significado. Depois de escrito, encerra-o num envelope, fecha-o e lacra-o, escreve por fora que só pode ser aberto em 1960. E ela sente o espírito inundado por um mistério de luz que é Deus. Nele vi e ouvi. Ainda não é o segredo, é só uma visão. A ponta da lança como chama que se desprende e toca o eixo da terra. Ela estremece. Montanhas, cidades, vilas e aldeias com seus moradores são sepultados. O mar, os rios e as nuvens saem dos seus limites, transbordam, inundam e arrastam consigo num redemoinho moradias e gente em número que não se pode contar. É a purificação do mundo pelo pecado que se mergulha. O ódio e a ambição provocam a guerra destruidora. Então aqui a gente vê mais ou menos isso que já está começando a acontecer. Nós vemos agora nas profecias que estão se cumprindo nesse exato momento, não a vinda de Cristo, mas a grande purificação. Então, o que nós vamos dizer hoje não é o fim do mundo, não. É o fim deste mundo de pecado, isso sim. Mas não o fim do mundo, que isso será uma realidade mais à frente. Mas o que Nossa Senhora está dizendo aqui para Lúcia é a grande purificação. Até porque Deus diz que por causa dessa purificação, ou melhor dizendo, os justos serão salvos justamente por causa dessa purificação, porque a maldade é tão grande que se eu não abreviar esse tempo, não fazer essa purificação, até eles se perderão. Tanta maldade que existe no mundo. Aqui, só para contextualizar, você poderia falar das três profecias, né, de Fátima? Ah, sim. Porque o senhor falou da terceira. Da terceira. Haveria a possibilidade de a possibilidade, falar sim. das outras duas? Sim. A primeira foi justamente aquilo que me converteu. Que foi a visão do inferno. Me converteu, não. Me levou ao início do processo da conversão. Certo. Nossa Senhora, então, eu vou ler aqui o relato, né, porque é bom para a gente fugir um pouquinho do inferno. Nossa Senhora, ter o desejo de fugir do inferno, pelo menos, mostrou-nos um grande mar de fogo. Não é um grande mar, né, de água morna, de fogo, que parecia estar debaixo da terra. Mergulhados nesse fogo, os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras, em forma humana, que flutuavam no incêndio, levados pelas chamas delas mesmas, juntamente com nuvens de fumo caindo por todos os lados, e assim por diante, né? E assim por diante. É a visão do inferno. Nossa Senhora dizendo, sim, Deus é misericordioso, mas há justiça. Existe o inferno. Deus quer o inferno? Não quer. Não queria. Mas os homens vão para lá, né? Por culpa própria. O segundo segredo é: Deus vai punir o mundo de seus crimes por meio da guerra, da fome e de perseguições à Igreja Santo Padre. Para a impedir, virei pedir a consagração da Rússia a meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Se atenderem a meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados. O Santo Padre terá muito que sofrer. Várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Então, nós estamos literalmente vivendo a segunda promessa ainda. Por quê? A Rússia foi consagrada, mas faz pouco tempo, porque era para ter sido consagrada muito antes. Não se tem paz. Os erros se espalharam pelo mundo. A Rússia está promovendo guerras e também perseguição à Igreja. Os bons serão martirizados. Isso ainda vai acontecer de modo mais concreto.
O Santo Padre terá muito que sofrer. Mais concreto ainda, nações aniquiladas ainda não. Porque quando se fala em nações aniquiladas, nós não vemos isso na Segunda Guerra Mundial. Sim, nações foram gravemente atingidas pela Segunda Guerra Mundial, mas aniquiladas não. E hoje nós temos todas as possibilidades de aniquilar nações com as bombas atômicas. Claro. É o que a gente está vendo aí diante de todas as ameaças que a Rússia e Companhia Limitada estão fazendo. Padre, tipo assim, como é recente, né, essa consagração, é válido a Rússia e a Ucrânia junto? Porque foram as duas, né? Ou deveria ser só a Rússia? Ou... Aquilo que eu estou escutando de vários comentaristas, né, que realmente foi válido. Mas nós vamos ver ali mais à frente, posso até adiantar aqui, que em 1929 Nossa Senhora aparece de novo para Lúcia. E ela diz, consagrem a Rússia meu imaculado coração. Certo. Não foi consagrado. Em 31, Jesus, consternado, disse, eu vou falar de cabeça mesmo. Ele diz o seguinte, farão a consagração da Rússia, mas farão tarde. Diga aos meus ministros, como eles seguem o rei da França em adiar o meu pedido, também o seguirão na desgraça. E por que ele fala isso? Porque o rei da França, através de Santa Margarida Maria Lacoque, em 1649, ele foi avisado de um pedido de Jesus, que era consagrar a França ao seu sagrado coração. Certo. O rei não fez. Passados exatamente 100 anos, em 1789, explode a Revolução Francesa. Um descendente de Luís XIV, Luís XVI, é preso. Na prisão, ele lembra da profecia do seu antepassado, que foi dada ao seu antepassado. Na prisão, ele faz a consagração da França, porém, já tarde. Depois ele é decapitado. Certo. Da mesma maneira, era para acontecer a guerra entre a Rússia e a Ucrânia? Não, de jeito nenhum. Mas como a consagração foi feita tarde, por quê? Dia 24 de fevereiro de 2020 foi feita a consagração. Quando foi a consagração? Não, a guerra iniciou dia 24 de fevereiro. A consagração foi feita dia 25 de março, um mês depois. Por isso que Jesus em 31 dizia, farão a consagração, mas farão tarde demais. Eu acho engraçado, eu imagino o padre que já estuda isso, ele vendo assim, pô, a guerra estourou. Puto, consagrar a Rússia. Ele falou, viu? Consagraram tarde. Eu tô me imaginando. Deve ser uma loucura isso, né, cara? É o que eu falo para as pessoas. Nossa. Eu só estou vendo as profecias acontecerem. Com certeza. Só isso. Então, a guerra vai seguir o seu curso. E aqui adiantando a Terceira Guerra Mundial. Eu só não sei a data. Isso daí já é com Deus. Então esteja na graça, né? Então. Vigiai e orai. É porque aqui eu adianto uma coisa, né? O demônio não está tão preocupado com guerra em si. Claro. A questão é toda a preparação que ele fez para essa guerra e para esse momento que a gente está vivendo, que é levar o povo a não acreditar mais em Deus, a estar no pecado. Porque daí quando vier a guerra, será a colheita dele. Porque se vier uma guerra numa terra de santos, todos vão para o céu. Então isso não é interessante para ele. Uau, isso tem muita lógica isso. Mas se vier uma guerra para um povo que não acredita em Deus e está em pecado, para ele é uma colheita da grande. E é infelizmente o que vai acontecer. Infelizmente. Porque não deram ouvidos aos pedidos de Nossa Senhora nem de Nosso Senhor. Infelizmente. E é o que está acontecendo. Então, a guerra para ele é só um detalhe. Um detalhe importante porque vai levar todos, né, para o inferno. Todos não. A grande parte para o inferno. Fazer o quê, né? E aqui, falando sobre isso, o terceiro segredo, ele termina com uma frase. Em Portugal se conservará sempre o dogma da fé. Se só em Portugal se preservará o dogma da fé, quer dizer que no mundo inteiro ele vai ruir. Então, o grande problema sempre é a fé. E aqui nós somos muito agraciados, porque, primeiro, se a gente vê Portugal, infelizmente, desgraçadamente, Portugal está caindo. É isso que eu ia falar agora. Assim, eu já fui lá e a situação católica lá não está muito favorável, não, padre. Não está nada favorável. Só que como Nossa Senhora não é uma mentirosa, né? E ela entende das coisas. Em 1640 e pouco, o rei de Portugal consagrou as terras de Portugal a Nossa Senhora. Sim.
Então, nós somos terra de Portugal, nós somos consagrados a Nossa Senhora. Então, nós somos uma parte de Portugal espiritualmente falando. Uhum. Aleluia. Concordo. E o que a gente vê no Brasil realmente é um reacender da fé. Vários núcleos de padres e leigos retomando a fé verdadeira e lutando para que a fé se mantenha firme. Então a profecia se cumpre. Em Portugal se conservará sempre o dogma da fé, por causa do Brasil. Porque espiritualmente falando, nós somos Portugal. Pô, aí agora eu entendi. Eu tava falando ontem, olha que interessante, a gente gravou ontem com a Fraternidade, São João Paulo II, e ontem a gente estava comentando isso com o padre, ainda não é padre, o irmão Samuel, vai se tornar padre daqui a um mês, e ele falando sobre exatamente isso, que tá, no Brasil, eu vejo que é um movimento do Brasil. Eu não sei explicar isso, agora o senhor me deu uma explicação mais racional, mas está acontecendo algo que eu estou achando bem interessante, que é a volta dos católicos a ser realmente católicos. Né, de sair daquela concepção apenas de ir na missa, vez ou outra, aquela coisa, para realmente, assim, vou ter uma vida de confissão sacramental. Né? Sim. Isso está acontecendo e eu percebo muito isso aí. Né? E tem, por essa explicação do senhor, faz todo sentido. E a gente vê também a grande ligação do Brasil com Portugal, porque o rei consagrou a Imaculado Coração de Maria, era uma devoção muito forte em Portugal. Então ele consagrou o Imaculado Coração de Maria. Em 1717, o que foi achado lá no Rio Paraíba, né? Paranaíba? Ah, lá de Aparecida? É Aparecida. Enfim, em Aparecida, porque sim. Eu troco os nomes, fazer o quê, né? Não, sim. Não seria muito estranho falar Rio Amazonas, mas tudo bem. Eu não sou muito bom com nomes. Enfim, foi achado lá no Rio, o quê? Uma imagem do Imaculado Coração de Maria. Da Imaculado... Nossa Senhora Imaculada, enfim. Nossa Senhora Imaculada. Exatamente 200 anos antes da aparição de Fátima, que foi em 1917. Então, tem toda uma ligação, Então, em Portugal se conservará sempre o dogma da fé. E viva Jesus. Amém. E viva Jesus. E viva Jesus. Uhum. Então, essas foram as três em Fátima. Em Fátima, sim. E aqui, claro, o terceiro segredo, e aqui não é uma fala oficial. É porque o terceiro segredo existe toda uma mística em torno dele, né? Assim, que falam, né? Voltando, Jesus. Foi falado ou não foi falado? Existe toda essa mística, assim. O terceiro segredo, não sei o quê. É verdade, né? Não é? Tá pela metade. Foi falado inteiro. Já me falaram uma vez só o Papa sabe. Mas alguns papas não quiseram falar, né? Eles chegavam nenhum, aí não, eles liam, mas não falavam. Foi uma coisa muito complicada para os papas, esse terceiro segredo. Mas enfim, eles publicaram no ano 2000. O que eles publicaram? Eles publicaram isso aqui, ó. Nossa Senhora um pouco mais alto, um anjo com uma espada de fogo na mão esquerda. Ao cintilar, desprendia chamas que parecia que iam incendiar o mundo, mas apagavam-se com o contato do brilho que da mão direita expedia Nossa Senhora ao seu encontro. O anjo, apontando com a mão direita para a terra, com voz forte dizia: penitência, penitência, penitência. E vimos numa luz imensa, que é Deus, algo semelhante a como se vê em pessoas num espelho, quando lhe passam por diante. Um bispo vestido de branco, o Papa. Tivemos o pressentimento de que era o Santo Padre. Vimos outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas subir uma escabrosa montanha, no cimo da qual estava uma grande cruz de troncos toscos, como se fora de sobreiro com a casca. O Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade meia em ruínas. E aqui só um parênteses, porque tinha sido dito em 2000 que essa profecia já tinha sido cumprida por causa de São João Paulo II, que levou aquele tiro. Mas isso não está na profecia. Aqui diz que o Papa atravessa uma grande cidade meia em ruínas. Roma não estava em ruínas. Uhum. Meio trêmulo, com andar vacilante, acabrunhado de dor e pena, e orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho. Isso não se viu naquele momento, em 1980, quando ele levou aquele tiro. Uhum. Chegando ao cimo do monte, prostrado de joelhos aos pés da grande cruz, foi morto. Ele não morreu. Por um grupo de soldados.
Foi uma pessoa que deu um tiro em São João Paulo II, ele sobreviveu e o pontificado dele foi um dos mais longos. Claro. Que eles dispararam vários tiros e setas. E assim mesmo foram morrendo um atrás do outro, bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, várias pessoas seculares, cavaleiros e senhoras de várias classes e posições. E assim por diante. Então, nós percebemos aqui que essa profecia ainda não se cumpriu na sua totalidade. Dir-se-ia que Papa Bento XVI, em 13 de maio de 2010, disse: iludir-se-ia quem pensasse que a missão profética de Fátima esteja concluída. Uma homilia que ele fez em Fátima. Isso já tinham sido passados 10 anos da divulgação desse segredo. Certo. Só que se a gente for ver também atrás, um pouco atrás, a gente vai ver que Nossa Senhora pede para escrever o segredo, mas não a interpretação. Eu creio, aqui não é oficial, que essa interpretação que não veio até nós. O Vaticano não mentiu, Claro. mas eles não colocaram a interpretação disso que a gente acabou de escutar aqui. Uhum. Então, enfim. Enfim. Viva Jesus. Viva Jesus. Amém. Entendi. Coisa, né? Mas essa concepção até de Fátima, eu realmente acho que é uma coisa que está muito aberta ainda, que, enfim. Mas Lúcia sabia da interpretação já. Não, ela sabia. Você imagina ela viver sabendo do que vai acontecer. Não só da questão da visão, mas também, isso aqui significa isso. Sim. É pesado, né? E ela viu essa Verdade. profecia se cumprindo, né? Porque a Rússia literalmente espalhou seus erros pelo mundo. Com certeza. Será que ainda não é o momento ainda mesmo? E está muito relacionado, acho que, com nossos tempos agora, não é, Fábio? Tipo, a falta de fé. É verdade. Ah, não, isso, Né? isso nós vamos ver. Só um pouquinho. Mas é até a concepção da fé que a senhora disse, é o que vai levar tudo isso, né? A princípio, foi o que, pelo menos, na primeira fala do padre, ele colocou. Uhum. Bom, vamos ver, eu tô curioso. Eu tô querendo saber como é que vai ser o fim do mundo, cara. Não é o querendo fim do saber. mundo, é a purificação. 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 Porque até, se a gente for pensar no fim do mundo mesmo, no fim de tudo, essas profecias elas teriam que ser deixadas de lado. Porque Jesus Cristo fala que o dia da sua segunda vinda nem o Filho sabe. Então, quando aqui a gente vai perceber algumas datas aproximadas do que está para acontecer, são reveladas, elas deveriam ser descartadas se pensássemos enquanto segunda vinda de Cristo. Peraí, a segunda vinda, você não sabia. Foi dito que nem Jesus sabe. Ele falou, o próprio Cristo falou, que nem o Filho sabe. Nem o Filho sabe. Então, Essa passou despercebida por mim. essas profecias, então, não teriam validade nenhuma. Elas falam de uma certa data. Uhum. Por quê? Porque não é o fim. É a grande purificação. Tanto é que, se a gente for olhar o exemplo de Jesus em relação à França, foi pedida a consagração da França. 100 anos depois, 789, exatamente. Nossa Senhora pediu, por último, em 29, a consagração da Rússia. Coloca 100 anos em cima. Se ele usou o exemplo da França, dá 2029. Uhum. Aí depois, mais para frente, você vai entender por que eu usei os 100 anos. Tá? Voltando um pouco aqui, que é muito importante, porque se a gente ficar só na curiosidade, também não faz sentido. Uhum. Jesus pede, ou melhor dizendo, no terceiro segredo fala de penitência, penitência, penitência. Jesus fala para Lúcia o seguinte, isso numa aparição, numa época que ela estava na Espanha. Ele diz o seguinte: aqui está a verdadeira penitência que o bom Senhor pede hoje. O sacrifício que cada um deve impor a si mesmo para levar uma vida de justiça na observância da sua lei. Porque, como não se sentem nem força nem a generosidade para isso, desanimam e deixam-se entrar em uma vida de mornidão e pecado, se pensarem que simplesmente penitência é fazer grandes coisas. Não. A grande penitência que Deus quer é a nossa conversão. Porque, realmente, quem começou já um processo de conversão sabe que é uma penitência. Porque deixar a vida antiga, os nossos vícios, o comodismo que a gente vive é penitência. Então,
A grande penitência que Deus pede não é o se ajoelhar no milho ou se autoflagelar. Parênteses. Mas é a conversão. Uhum. Então, é isso que ele pede. Isso. Olha, padre, é bem isso mesmo, hein? É deixar tudo mesmo, hein? E não Mas- é fácil. Agora, Pode continuar, padre. Depois eu... agora deixando um pouquinho Fátima, nós vamos por uma outra aparição, que essa é a mais antiga, que é Nossa Senhora do Bom Sucesso, em Quito, Equador, que apareceu para a Madre Mariana de Jesus Torres, lá pelo final do século XVI. Interessante que ela fala aqui com exatidão dos séculos. A crise catastrófica que os séculos XIX e XX vão viver. Heresias, em geral, e as seitas se propagando. Ou melhor, dizendo talvez, a seita, que ela cita aqui de modo especial a maçonaria. E aqui, interessante que a visão de Nossa Senhora, e como com certeza a Madre Mariana ficou escandalizada quando Nossa Senhora falou dessas profecias. Por quê? Estamos pensando aqui em 1600 aproximadamente. Certo. E ela diz o seguinte: a seita, apoderando-se de todas as classes sociais, possuirá sutileza para introduzir-se nos ambientes domésticos que perderão as crianças. Isso era impossível na época dela. Imagina, perverter as crianças, os adultos, quem sabe, e olha lá. Mas até as crianças, e olha como ela fala para essa irmã: mal se encontrará a inocência infantil. Para 1600, isso é um absurdo. Uhum. Mas isso só para entender, ela falou isso no século XVII com relação ao século XVIII e XIX. Não, 19 e 20. Ah, 19 e 20? 19 e 20. Uau. E ela pede para essa irmã o seguinte, para ela se sacrificar pelo nosso século, porque seria uma época muito difícil. Então, em 1600, já nós tínhamos uma irmã que estava se sacrificando por nós. O nosso tempo não está pior, porque alguém, há 400 anos atrás, se sacrificou por nós. E como é que foi, desculpa a inscrição, como é que foi esse sacrifício? Olha, essa aparição eu não... eu até brinquei, quando ela veio, ela me ligou ontem, a gente conversou, né? Ela falou assim, nossa, vamos ter que dar uma estudada. Eu falei, calma, o mais importante é a gente ter a reação espontânea de falar, não sei. Mas essa aparição, a Madre Mariana, né? Madre Mariana. Esse sacrifício foi como, assim? Não, foi umas coisas assim que é sobre-humano. Dela no porão do convento, carregando uma grande cruz. Uhum. De se autoflagelar, de viver, por exemplo, 5 anos de inferno. Isto é, sem a presença de Deus, odiando a vida de oração e ao mesmo tempo rezando. E quando ela rezava, ela se torturava interiormente. Por quê? Como Deus a privou de todas as graças e fez ela participar da vida do inferno, quando ela ia rezar, aquilo era uma tortura para ela, mas ela não deixava de rezar. Entendi. E tantas perseguições, 4 vezes ela foi presa dentro do convento. E tantas outras coisas. Foi uma coisa assim bem extraordinária. Uhum. Enfim. E ela morreu 3 vezes. Morreu uma vez, ressuscitou. Na segunda vez, ela estava 3 dias sendo velada. E daí, de repente, ela acorda, ressuscita no domingo, e as irmãs assustadas, pensando que é uma alma. E correm dela. E depois veem que ela está insistindo em ficar naquele ambiente e percebe, não, a irmã está viva. Aí, na terceira vez, antes de morrer, a dela disse, não, agora podem me enterrar, porque eu não vou ressuscitar. Não vou voltar. Legal. E quando ela está para morrer, Deus a rejuvenesce, e ela, que está com 70 e poucos anos, volta aos 30 anos de idade, na sua aparência. E o corpo dela incorrupto até hoje. E Deus prometeu que aquele convento em Quito, Equador, sempre teria uma irmã santa. Então, nesse momento, lá em Quito, Equador, tem uma irmã que é santa. Entendi. E tem uns 7 ou mais corpos incorruptos lá, naquele convento. Eles fizeram também, interessante, uma imagem. Nossa Senhora pede para fazer uma imagem dela. Uma imagem natural, de tamanho natural. Aí a irmã está com uma corda na cintura, ela pede para tirar essa corda, então ela pega a ponta de uma corda e encosta no dedo de Nossa Senhora, no pé, e Nossa Senhora vai colocar na testa. E no que ela coloca na testa, os arcanjos levantam a coroa dela, ela coloca a corda, e no que ela tira a corda, os arcanjos voltam a coroa para ela. 1,73 m, o tamanho de Nossa Senhora.
e fizeram uma imagem desse tamanho. Uhum. E essa imagem é uma imagem muito milagrosa. Tanto é que, às vezes, essa imagem, sem ninguém perceber, anda pelo convento à noite, e eles vão olhar o vestido dela com gotas de orvalho e grama grudado no vestido. Entendi. E até peso muda, enfim. É uma coisa, assim, muito extraordinária. Uhum. Eu não conhecia. Não conhecia. Há, inclusive, só mais um detalhe. Nossa Senhora fala com o nome e sobrenome de São João Maria Vianney, que iria nascer, e de Santa Margarida Maria Lacoque. E também do Garcia Moreno, que foi o presidente que foi martirizado na Praça de Quito. E ela fala todos os detalhes, com o nome e com tudo. Para ela. Para ela. Para ela. Uau. Aí ela fala do matrimônio que será combatido, que não vai dar... Ninguém vai dar importância à extrema-unção e assim por diante. E a grande crise na igreja. Sendo o clero o sal do mundo, como se disse Nosso Senhor, se tal luz deixa de iluminar, que resultado se obterá senão o aparecimento das trevas? E ela diz, desgraçadamente, né, para a minha classe, muitas nações são castigadas pelos pecados dos sacerdotes e religiosos, não tanto pelos pecados do povo, também pelos pecados do povo, mas os maiores castigos para as nações é por causa dos sacerdotes e dos religiosos, infelizmente. E aí nós vemos depois... Não deixa de estar certo, né, padre? Né? É, porque nós somos chamados a serem os mais santos de todos, né? Exato, exato. E aqui Nossa Senhora, em La Salette, em 1846, ela usa uma expressão muito forte. Só ela para falar isso, né? Porque ninguém se atreve a falar isso. Mas ela diz o seguinte... Primeiro, ela aparece para duas crianças, Maximin e Melanie, e ela diz, os sacerdotes, ministros e meu filho, pela má vida, sua irreverência e impiedade na celebração dos santos mistérios, pelo amor do dinheiro, das honras e dos prazeres, tornam-se cloacas de impureza. Ela usou uma expressão assim bem... E por isso atraem a vingança sobre suas cabeças. Essa profecia realmente ela é bem forte. A sociedade está na iminência dos flagelos mais terríveis e dos maiores acontecimentos. Deve-se esperar ser governada por uma chibata de ferro e beber o cálice da cólera de Deus. E aqui nós vemos, né, o que infelizmente já está acontecendo. Isso é interessante trazer para a realidade, né? Assim, porque muita coisa que o senhor está dizendo ainda não se cumpriu, vai se cumprir. Sim. Acredito eu. Mas dentro do nosso contexto, da nossa realidade, o que o senhor vê que realmente fala assim, não, isso aqui já faz parte disso aí? Porque quando o senhor falou, por exemplo, da própria Madre Mariana, pô, já me veio na cabeça esse politicamente correto, de atrair a criança para uma desvirtuação moral que realmente está acontecendo. Não, ontem eu vi um vídeo, que misericórdia, eu não sabia disso. Eu ouvi falar que parece que o nome para isso é pet play. Um homem, um pouco mais, uns 50 anos por aí, aproximadamente 40, 50 anos, com um rapaz de uns 20 anos vestido de cachorro. Ah, eu vi isso. E ele dizendo que era o pet dele. Eu vi isso. E o cara... Uma máscara. E o cara se comportando como cachorro. Aqui é a fala de São João Maria Vianney, arrisca. E ele diz, quando não se tem Deus, se vira bicho. Literalmente. O cara virou um bicho. Eu fiquei com dó dele. É uma desfiguração total e absoluta do ser humano. Misericórdia de Deus. Eu tive dó daquele rapaz. Não, eu vi isso. Padre, eu fico pensando assim, então, no Padre Pio, né? Quando ele já falava da televisão, né? Os horrores que a gente ia ver através de uma televisão. Imagina hoje, através de uma internet e no futuro aí com a inteligência artificial, né? Sim. Então, quantas crianças estão com essas seitas? Porque tem muito joguinho, tem muita coisa acontecendo, né? A inteligência artificial tem previsão nisso também? Já, se o senhor puder adiantar? Não li nada a respeito. Porque, cara, a inteligência artificial para mim é uma coisa que, infelizmente, não tem volta. Já era. Já era. Tomou conta, já era. Acabou. Entendeu? Consumiu. Graças a Deus por pouco tempo. Deus seja louvado. Amém. Eles não terão muito tempo. Não terão muito tempo de desvirtuação. Não terão.
Aham. Tendo sido esquecida a santa fé em Deus, cada indivíduo desejará guiar-se por si próprio e ser superior a seus semelhantes. Serão abolidos os poderes civis e eclesiásticos. Isso aqui é se guiar por si próprios. Quando eu estou na missa e vejo aquela multidão de gente, eu penso, né? Aqui não tem uma igreja católica, aqui tem várias igrejas. Porque cada um que questiona um dado da fé deixou de ser católico. Porque o que é ser católico? É acreditar naquilo que Cristo e sua igreja falam de maneira total. E daí quando um católico se deixa guiar por si próprio e não por Deus e a sua igreja, ele se tornou uma igreja. Então a gente não tem mais simplesmente vários templos espalhados por aí de várias denominações. Até dentro das outras denominações, cada um se torna uma igreja. É uma loucura. Porque agora não tem mais essa autoridade do pai, né? É uma crise de paternidade espiritual, onde eu sou um filho, mas um filho órfão. Não tenho mais quem seguir, eu sigo a mim próprio. Uma loucura. Por isso que o mundo está desse jeito, né, Jesus? Misericórdia de Deus infinita. Nossa, isso é muito verdade o que você está falando. E isso foi dito quando? 1846. Uma coisa impensável. E é o que a gente está vendo agora. Em 1800, na verdade, as pessoas talvez já pudessem tentar linkar isso com Lutero. Sim. Falando assim, né? Tentando linkar. Revolução Francesa também. Exato. Mas não como hoje, né? Não, mas o que Sim. mas o que o senhor falou é pontual. Dentro da própria Igreja Católica, você vê muitos fiéis que, infelizmente, assim, é como se fosse um supermercado, né? Isso aqui cabe pro meu carrinho da minha vida. Ele pega e coloca. Mas e o restante da prateleira? Não, o restante da prateleira deixa quieto. Não... É aquela coisa assim, sou católico e tal, mas não sou aberto à vida. Então, peraí, né? Enfim, não vou entrar nesse detalhe, que é muita loucura. São várias cabeças, eles nem percebem, eles não são mais católicos. Não percebem, é exatamente isso que o senhor falou, eles não percebem. É exatamente eles isso. deixaram de ser católicos. Exatamente isso. A igreja tem um nome, é o nome deles. Acho que serve para quê? Quando nasce um filho, para batizar. Para casar. Exato. Não, mas eu acho até pior isso, sabe por quê? Porque eles até seguem, eles assim, são mais incisivos, mas eles não seguem toda a totalidade da doutrina. E quando é por desconhecimento, aqui é uma escusa. Eu não sabia, né? Até porque se a gente está falando de 2000 anos de história de ciência da igreja com documentos, eu mesmo, tem coisa que o senhor fala aqui que eu não sabia, né? Enfim, mas aí você dá uma escusa para a pessoa. O problema é quando a pessoa tem um conhecimento, mas ela escolhe não aderir. Então ela adere ao que ela quer da igreja e o que ela não quer, ela não adere. Olha que interessante isso, né, Bruno? Porque essa semana aí, por conta do aborto, né, de aprovar a lei, a gente, assim, constantemente postos à prova, né, de ser cristão, ser católico. Então a gente vê assim, eu percebo muito isso no meu entorno, assim, muitos católicos, mas nem todos. Não, deixa quieto, né? Porque não, tá tendo, né? Essa questão do aborto não vou nem dar esse mérito também, é outra coisa. Porque a pessoa fala, eu sou católico, vai na missa, se confessa e tal, mas não, acho que tá certo, a mulher pode escolher. Então, enfim, vai, desculpa. Aqui, continuando a profecia, diz, eu estou pegando só algumas partes, ela é um pouquinho maior. Claro. Jesus Cristo, por um ato de justiça e de sua grande misericórdia, em relação aos justos, ordenará seus anjos que deem morte a todos os seus inimigos. De repente, os perseguidores da igreja de Jesus Cristo e todos os homens entregues ao pecado perecerão, e a terra tornar-se-á como um deserto. Porque em várias profecias se fala aproximadamente em 2/3 da humanidade morrendo. Hoje, aproximadamente, seriam 5 bilhões de pessoas. Certo. As pessoas tiveram medo do coronavírus, mas a gente pensa aqui em 1000 vezes mais o que morreu do coronavírus. Por causa dessa misericórdia que ele terá com os justos, porque senão eles vão perecer, se não der fim a toda essa bagunça. Claro. E aqui fala justamente que é uma purificação quando diz, então será feita a paz, a reconciliação com Deus e com os homens. Jesus Cristo será servido, adorado e glorificado. A caridade florescerá por toda parte. Quando acabar esse grande tempo de purificação, aí então verá um grande tempo de paz, que é a renovação. Mas isso você acha que há um encaminhamento para a gente entender que é uma guerra nuclear? Sim, com certeza absoluta. Com certeza. Não, isso já é fato. Eu só não sei quando. Entendi.
Depois a gente vai ver mais um pouquinho. Tá. E olha, isso aqui está acontecendo, né? A natureza exige vingança por causa dos homens, se estremece de pavor na espera do que deve acontecer à terra emporcalhada de crimes. Tremei, ó terra, vós que fizestes profissão de servir a Jesus Cristo, mas que no vosso íntimo adorais a vós próprios. Então, é a natureza, aqui continua, né? As estações mudarão, a terra só dará maus frutos, é o que nós estamos vendo aqui direto. O agro aqui no Brasil está em crise justamente por causa disso. Ou é chuva demais, ou é seca e outras coisas mais, né? Que a gente não pode falar. Mas tudo bem. Não, mas é verdade, sim. Assim, eu posso falar porque eu falei pro senhor, né, da concepção da fazenda, porque eu atuo também, e lá a gente vê isso nitidamente. Com o passar dos anos, começou a ter uma alteração de estação de chuva, ou chove muito, às vezes chove pouco, que está prejudicando muito as safras, assim. Então, realmente tem lógica isso. E é de um tempo para cá. Preocupação essas que minha família não tinha há 30 anos atrás. Hoje é uma preocupação real. A gente vê pela destruição, né? Lá no Rio Grande do Sul. Não, isso é até uma catástrofe. Estou dizendo só a concepção sim. climática corriqueira e normal. Sim. Que já houve uma alteração mesmo. Enfim. Todo o universo será tomado de terror e muitos se deixarão seduzir porque não adoram ao verdadeiro Cristo vivo entre eles. Chegou a hora, o sol se obscurece, só a fé viverá. É o que eu digo, para os tempos que nós estamos vivendo e que nós estamos prestes a viver, quem não tem fé vai surtar, não vai sobreviver, impossível. Porque isso está muito além das forças humanas. Chegou o tempo, o abismo se abre, eis o rei dos reis das trevas, eis a besta com seus súditos, dizendo ser o salvador do mundo. Ele se elevará orgulhosamente nos ares, porém será asfixiado pelo sopro de São Miguel. Cairá, e a terra, que durante 3 dias terá estado em contínuas evoluções, abrirá seu seio cheio de fogo. Ele, o mal, será submerso para sempre com todos os seus, nos despenhadeiros eternos do inferno. A vitória de Deus. E aquilo que Nossa Senhora falou, por fim o meu imaculado coração triunfará. Certo. E aqui fica aquela frase, né? E o demônio, sabendo que pouco tempo lhe resta, está usando as suas maiores forças. Verdade. Concordo, né? Realmente, assim, padre, ainda estou curioso para saber o final, vamos ver. E a concepção de você falar que é 2029 é por conta da frase há 100 anos atrás. Também. Tem mais ainda indícios de que vai ser 2029? Tem mais indícios. Tem mais. Entendi. Nossa Senhora em Akita, em 73, diz o seguinte. Essa também é uma aparição, vamos dizer assim, aprovada pela Igreja. Certo. O Pai irá infligir uma terrível punição a toda a humanidade. Será uma punição maior que o dilúvio, tal como nunca se viu antes. Então, em toda a história da humanidade, nunca se viu ou virá o que nós vamos viver daqui para frente. Fogo irá cair do céu e vai eliminar uma grande parte da humanidade, os bons assim como os maus, sem poupar nem sacerdotes nem fiéis. Os sobreviventes irão ver-se tão desolados que irão invejar os mortos. As únicas armas que irão restar para vocês serão o rosário e o sinal deixado pelo meu filho, o que também é dito em Fátima. O rosário nos salvará. O sinal deixado pelo filho, ela... a Santa Cruz. A Santa Cruz. A obra do maligno, desgraçadamente estamos vendo acontecer isso, vai infiltrar-se até mesmo dentro da igreja, de tal modo que se verão cardeais opondo-se a cardeais, bispos contra bispos, e assim por diante. Nossa Senhora tem uma aparição em Quiberro também, na África, em 82, e ela diz: o mundo vai mal, o mundo corre em direção à sua ruína, ele está para cair em um abismo, o mundo está em rebelião contra Deus, cometendo muitos pecados, não existe mais amor nem paz, se não se arrependerem e converterem seus corações, cairão todos em um abismo. Também fala sobre a situação do mundo aqui, né? E deixa eu ver aqui só um pouquinho, depois eu volto aqui. Tem uma serva de Deus, Luísa Picareta, ela viveu 64 anos só da Eucaristia.
Não comia e não bebia. E Peraí, como é que é o nome dessa aí? Que eu vou até anotar. Luísa Picareta, com 2 R's. Uhum. E aí? Aí eu peguei 2 profecias que Jesus falou para ela. Você não conhecia, e aí? Ela diz o seguinte, Jesus diz para ela, minha filha, quando permitir que as igrejas fiquem desertas, os ministros dispersos, as missas diminuídas, significa que os sacrifícios me são ofensas, as orações insultos, as adorações irreverências, as confissões passatempos e sem fruto. Portanto, não encontrando mais minha glória, mas ofensas, nem o bem deles, não servindo-me mais o Ciro, mas e se arrancar os ministros do meu santuário, significa que as coisas chegaram ao seu pior ponto e que a diversidade dos castigos se multiplicará. Como é duro o homem, como é duro. E quando é que essa profecia se cumpriu? Na Páscoa de 2020. Porque pela primeira vez na história da igreja, nós vemos aqui igrejas desertas, ministros dispersos, missas diminuídas. A maldade chegou no seu mais alto ápice. Portanto, a diversidade dos castigos se multiplicará. O coronavírus foi a abertura de todos os castigos. Então, aqui nós vemos essa primeira profecia que já se cumpriu. E está se cumprindo ainda, porque disse que os castigos se multiplicarão. Porque nós vemos que o mundo não melhora de jeito nenhum. A partir do coronavírus só está piorando. Ele diz o seguinte em outra profecia. Minha filha querida, quero que saibas a ordem da minha providência. Em cada período de 2000 anos, renovei o mundo. Nos primeiros, renovei-o com o dilúvio. Nos segundos 2000 anos, renovei-o com a minha vinda. Agora estamos perto do final dos terceiros 2000 anos, e haverá uma terceira renovação. Eis porque da confusão geral. Não é outra coisa que a preparação para a terceira renovação. Agora, nessa terceira renovação, depois que a terra for purgada e em grande parte destruída a presente geração, serei ainda mais magnânimo com as criaturas e levarei a cabo a renovação. Então, se a gente for calcular aqui, 2000 anos, o dilúvio, mais 2000 anos, vinda de Cristo, mais 2000 anos, ele morreu em 33 aproximadamente, mais 2000? Em 2029, 2033. Então, já bate com bate com a outra profecia. O senhor falou. E isso também está relacionado com as profecias de Daniel, não é? Ou não? Também tem a, como é que se diz? Tem ligação também, porque uma das profecias será a cessação do sacrifício perpétuo, que é a Santa Missa, que eu creio que vai acontecer, infelizmente. Porque muitos dos ataques que estão hoje acontecendo dentro da nossa igreja, na verdade, se a gente for ver mesmo, é um ataque contra a Eucaristia. Porque sem Cristo, o mundo não se mantém. Então o demônio quer tirar Cristo. Mas isso aí que foi falado dos 2000 anos, dessa cronologia, foi para Luísa Picareta. Luísa Picareta. Entendi. Foi para ela. E essa não foi uma aparição mariana, foi próprio Senhor Jesus Cristo. Próprio Senhor Jesus Cristo. Uau. E aqui, voltando um pouquinho, quando foi o primeiro caso de coronavírus? O primeiro caso? Foi em março do... Não, foi no mundo. No mundo. Foi em outubro de 2019. Isso, foi isso mesmo. E o que estava acontecendo em outubro de 2019? Sínodo da Amazônia. E o que aconteceu dentro do Sínodo da Amazônia? A entrada da Pachamama, um ídolo pagão, dentro do Vaticano. Verdade. Fato espiritual, fato físico. Verdade. Se eu tiro Deus, quem vem? O demônio, que é a morte. Então, está tudo interligado. É verdade. Eu nunca parei para pensar sobre isso, interessante. E aqui é interessante também uma outra coisa. A irmã de Akita, no Japão, que teve aquela aparição que falou que certo. Grande parte da humanidade seria morta também, que seria pior que o dilúvio, naquele dia, exatamente naquele dia, um anjo apareceu para ela e disse para ela avisar a humanidade que era para vestir de saco e cinza. E por que isso? Que é o sinal de Jonas, que 2 dias depois dessa aparição ao anjo, dia 6 de outubro, estava na liturgia da nossa missa, que é quando Jonas vai para Nínive e diz, ainda 40 dias e Nínive será destruída. E justamente a mensagem do anjo dizendo, olha, está acabando o tempo. Façam penitência, porque do contrário será tudo destruído. E justamente quando estava começando o Sínodo da Amazônia. Foi a virada de chave.
para começar os grandes castigos. Não será fácil. Não, não será fácil, não. Será bem difícil. O mais preocupante que eu vejo, padre, é a gente tentar converter. Lógico, não depende da gente, né? Tudo vem pela graça de Deus, mas olha, não é fácil. Não, Não, é difícil. difícil. Ainda mais no mundo que a gente está vivendo, fica cada vez mais difícil. A pessoa não... E quando você consegue uma conversão parcial, não é aquele sim total. Sim. É difícil. Uma outra mística, agora uma francesa, Marie-Julie. E Nossa Senhora faz uma queixa em relação aos nossos padres, né? Fazer o quê? Em 1884. Eu fiz tudo pelo meu povo. Ou melhor dizendo, Jesus fala, enviei a minha mãe à terra. Muitos poucos creram em suas palavras. Minha voz foi escutada em todas as partes, através das vítimas que eu mesmo escolhi. E a quem eu trabalhei maravilhas e prodígios. Elas foram desprezadas e perseguidas. Isto é, Deus está avisando. As várias profecias, se a gente for ver aqui só naquilo que eu falei, desde 1600, Deus está falando. E quem deu ouvidos a tantas aparições? Ninguém. O senhor nessa linha está seguindo uma cronologia. Sim. Ah, tá. É que eu estou anotando aqui. Aí, por exemplo, foi para... Eu só comecei com Fátima. Ah, perfeito. Mas depois eu voltei um pouquinho. Ah, tá, não, tudo bem. É porque mas tem uma tá indo e vindo, sim, sim. Tá indo e vindo. E para ela, Marie-Julie, Jesus fala, hoje muitos não se escondem mais. Muitos deles seguem a procissão atrás da bandeira vermelha. Mas Nosso Senhor acrescenta, e se refere não somente aos clérigos, mas à maioria da população. Eles todos querem desordem e revolução? Eles terão a sua parte. Então, já que querem seguir isso, então... É como que semeia vento, colhe tempestade, né? Claro, Pelos frutos se vê a árvore. E Marie-Julie, ela escuta um diálogo entre Jesus e Lúcifer. E Lúcifer diz, atacarei a igreja. E por que ele ataca tanto a igreja católica? Porque a igreja é fundada por Cristo. Só por isso. Porque na igreja de Cristo está toda a totalidade. Está a Eucaristia, está a confissão dos pecados, está tudo. Por exemplo, uma vez eu fui junto de um grupo de protestantes. Fui falar com eles e peguei a Bíblia deles. Peguei lá em João 6. E lá, aí eu perguntei para eles, o que é a Santa Ceia para vocês? Eles disseram, é uma representação de Cristo para nós. Aí eu peguei João 6 e disse para eles, né? Mas olha aqui a Bíblia de vocês. Está escrito aqui, ó. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Jesus não falou que era uma representação. E como é que fica agora? Vocês vão ter a vida eterna? Se vocês não comem a carne e o sangue de Cristo? Porque lá na frente também vai aparecer os outros discípulos dizendo, não, isso é muito escandaloso, nós não vamos se seguir. Jesus não disse assim, não, espera, não era bem isso que eu queria falar, é só uma representação. Não, ele disse, podem ir. Essa é a minha verdade, querendo ou não. E ele é tão ousado, Jesus, que diz para os discípulos o seguinte, e aí, vocês vão me seguir ou não? Essa é a minha palavra. Aí que São Pedro diz, né? A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Porque dentro da igreja está a verdade em plenitude. Então ele tem que atacar aquilo que mantém ainda a fé na sua verdadeira essência. Então, ele não vai atacar as outras denominações cristãs, ele vai atacar a igreja católica. Sim. Por isso que ele diz, atacarei a igreja, derrubarei a cruz, dizimarei as pessoas, depositarei uma grande fraqueza de fé nos corações, haverá uma grande negação da religião. Por um tempo eu serei o mestre de todas as coisas, tudo estará sob meu controle, até mesmo teu templo e todo o teu povo. Falando para Jesus, que fundou a Igreja Católica. O teu templo, o templo de Cristo, é a Igreja Católica. O teu povo, os católicos. E é o que a gente vê agora, hoje em dia. Realmente. Não vou entrar nos detalhes do protestantismo, mas realmente faz lógica. São Miguel diz que Satanás terá posse de tudo por algum tempo e que reinará. São Miguel diz que Satanás terá posse de tudo por algum tempo e reinará completamente sobre tudo. Que toda bondade, fé e religião serão enterradas no túmulo.
Isso aqui passa. Olha, eu tenho curiosidade, assim, em relação, assim, Satanás, assim, né, o diabo, assim, ele pediu, né, assim, para esse tempo, para ele fazer o que ele quiser. Ele pediu para Jesus. Isso E se aí- vê num diálogo que ele teve com Leão XIII, Papa Leão XIII. Ele pediu um tempo e pediu força. E Jesus Cristo disse: tens o tempo e tens a força, tens o poder. Até para punir a humanidade que estava incrédula. Eu quero água. Vamos servir. Obrigado. Vamos servir. Deus lhe pague. Não, com certeza. É que eu... Bom, vai, depois a gente conversa mais. Né? E a partir disso é que ele escreveu aquela oração de São Miguel. Sei. Eu não quero, assim, entrar nesse detalhe, que é um detalhe muito profundo, cara. É uma dúvida que eu tenho, é uma dúvida bem... Eu tenho umas dúvidas às vezes, Pato, porque eu tenho medo de ser heresia, sabe? Eu fico com receio até de tentar comunicar e falar, etc. Mas é uma dúvida bem pesada, mas assim, vai fugir um pouco do tema aí. Depois a gente conversa. Dá pra conversar no próprio podcast, não tem problema nenhum. Mas é só pra... Porque tem a ver com essa questão da profecia, das alianças, enfim. Tá. Beata Helena Aiello, também para entender um pouco esse tempo. Certo. Ela é de 61. Ela morreu em 61, na verdade. E ela fala que a Rússia será o grande instrumento da punição. Para dizer, nós já estamos nesse tempo. Nós estamos vendo o que está para acontecer. E olha o que ela diz. A Rússia soltará todas as forças do mal sobre todas as nações, e em um dado momento destruirá a melhor parte da minha grei. Esta passará pela purificação, que será tida como o mais grave flagelo na história do mundo, porque nunca foi usado bomba atômica, a gente sabe Claro, dos efeitos disso. dos efeitos disso. O materialismo avança, virá uma guerra que destruirá povos e nações. Os homens caminharão sobre os cadáveres. As igrejas estão desertas, as almas consagradas deixam-me sozinhos no tabernáculo. Poucos são os que me amam. Uma terça parte dos homens apenas se salvará. A hora presente é uma das mais terríveis para a humanidade. Interessante o que ele fala aqui de novo, né? Esses avisos não devem ser sepultados, mas devem ser conservados zelosamente, a fim de que a nova geração, os sobreviventes do grande flagelo, saibam que os homens e os povos foram avisados a tempo para retornarem a Deus. Então, já foi dito. Ninguém vai poder dizer, mas por que Deus está fazendo isso conosco? Não. Uhum. É a nossa própria surdez que está fazendo isso conosco, porque Deus queria evitar tudo isso, Ele não queria. Certo. O que está acontecendo mais, infelizmente, né? E é interessante ponderar aqui, padre, que às vezes tem pessoa que, sei lá, tem um distúrbio mental, alguma coisa assim, e pode entrar numa depressão profunda com essas falas, né? E é importante mencionar, eu acredito que, meu irmão, minha irmã, se você tiver fé realmente naquilo que a igreja fala, o céu é o nosso destino. Sim. Né? Não precisa, é porque as pessoas, até nisso, elas se preocupam muito com a morte, têm medo da morte. E a morte é algo muito não tocado, não falado. As pessoas não entram nesse mérito. E você não precisa ter medo da morte. A morte, se você teve uma vida proba e uma vida correta dentro da doutrina, claro que a morte é um caminho e que não precisa ter medo disso, né? Eu digo, às vezes a pessoa fica desesperada. Até porque, assim, é até uma coisa meio irracional, o medo da morte. Por quê? A gente vai estar uma casca de banana no chão, a gente escorrega, bate a cabeça no chão, que traumatismo craniano morreu, não precisa de bomba atômica. De gripe, de qualquer coisa. Nesses tempos atrás não morreu lá aqui de Campo Grande, engasgado com um pedaço de carne. Pois é. Não foi uma bomba atômica que caiu na cabeça dele. Todo mundo vai morrer. Esses dias enterrei um rapaz de 19 anos, que bateu com a moto não sei aonde e morreu. Estava muito bem de saúde. Então todos vamos morrer. A questão não é a morte, é como se morre. Então Perfeito. não se precisa se preocupar com a morte, porque todo mundo vai morrer. Com guerra, sem guerra, se não tivesse nada disso, você que está escutando vai morrer. Pô, fique sabendo disso. Exatamente. Então não se preocupe. E graças a Deus que aqui é exílio. O nosso lugar não é aqui, a nossa casa é no céu. Porque se aqui fosse o céu, eu não ia querer ficar por aqui. Aqui é exílio. Estamos verdade. de passagem. Deus, por bondade, nos leva daqui. É por bondade, não é mal, não. É Você bom. diz, né, padre? Viver em Cristo
Não, morrer é lucro, né? É isso. Exatamente. E também aqui é uma questão de fé também, né? Ah, os tempos, eu vou entrar em depressão, não vai dar nem tempo direito. E assim, depressão depressão não é nenhum... imagina, bobagem, imagina. Porque uma coisa é escutar um padre como eu falando, outra coisa é você viver isso, né? Aí sim, aí eu quero ver a tua fé, e a minha também. Então reze. E para alegria de todo mundo, né, temos aqui o exemplo de Hiroshima e Nagasaki. Quando caiu aquela bomba, dia 6 de agosto, no raio de 1,5 km, tudo virou pó. As pessoas deixaram de existir, simplesmente. E no raio de 1 km tinha uma comunidade de jesuítas, 8 padres, e eles rezavam o Rosário de Fátima todos os dias, de acordo com a mensagem de Fátima. E eles não sofreram nada. Eles foram entrevistados por 200 médicos. E os médicos ficavam, sim, sem saber o que responder. Por quê? Era para eles ter virado pó. Não viraram. Estavam inteiros, sem ferida nenhuma. E ainda não sofreram as consequências da radiação. E a única resposta que os padres racionalmente conseguiam dizer é: nós rezávamos o rosário, só isso. Nossa, eu não sabia dessa história desses jesuítas. Então, assim, reze o terço, reze o rosário, pronto, tem medo. Faça alguma coisa com isso, então, né? Reze o rosário, reze o terço e pronto. Tem medo? Eu tenho medo. Tá, então faz alguma coisa. Porque quando a gente tem medo de alguma coisa, tá vindo um leão pra minha casa. Pega uma arma, então. Pra que ficar com esse medo todo? Pega uma arma, dá um tiro na cabeça do leão, ele vai rugir, você dá um tiro, acabou o leão. Então, tá vindo castigo, isso e tudo, reza o terço. Acabou o medo. Mas se não quiser rezar o terço, fique com o teu medo. E eu vou ficar com o meu terço. Perfeito. E pronto. Virá uma guerra jamais vista. Todas as nações descerão ao campo de batalha. A guerra fratricida está próxima. Em Nicarágua fala uma outra coisa. Em 1980. Rezem o rosário pelo mundo todo. Diga aos crentes e não crentes que o mundo está ameaçado por graves perigos. Pedi ao Senhor que abrande sua justiça, mas se vocês não mudarem, apressarão a chegada da Terceira Guerra Mundial. Aqui Nossa Senhora fala escancaradamente sobre o termo, né? Terceira Guerra Mundial. É fato. E como já se viu a questão da Rússia, então está sendo tudo encaminhado. Perfeito. Agora é só uma questão de tempo. E depois, claro, por último, os 3 dias de trevas, que é a grande purificação final. E aí, então, tudo acabado. Peraí, como é que é? 3 dias de trevas? 3 dias de trevas. Mas isso mas teve uma aparição? Não, isso também, são várias aparições. Que fala-se disso. Isso, não é só uma, não. Inclusive na Sagrada Escritura, deixa eu ver aqui. É isso que eu ia falar, está relacionado à Sagrada Escritura, né? Também. Aqui, deixa eu ver rapidinho onde que eu coloquei. Eu fico muito preocupada. O padre, ele fica louco comigo. Às vezes eu chego assim, agora eu tenho que ajeitar minha vida, né? Eu tenho que ajeitar minha vida. Vai que chega. Até a vela eu já tenho. Mas eu não consigo entender essa concepção da conversão, assim, esporádica, né? Isso pra mim é estranho demais isso. Porque eu sempre falo assim, você acredita no céu? Acredito. Mas se realmente acredita no céu, ou se é um conforto psicológico para você? Isso é um detalhe muito, muito grande, enorme, né? Porque aquela coisa, você está vindo o exército vindo na sua direção. Você está vendo o exército. Se você ficar ali, você vai morrer, cara. Você tem que fazer alguma coisa. Sim, claro. E aí, como a pessoa ela vê a destruição vindo, no sentido de seus pecados e tudo, mas se ela realmente acredita nisso, ela tem que tomar uma atitude. Não existe assim, eu vou dar um passo, agora eu vou olhar para trás para ver se continua vindo o exército na sua direção, né? É bem... Sei lá, penso isso. Não, até porque quando nós entramos verdadeiramente no processo de conversão e a gente começa a contemplar a Deus, a gente não quer voltar para trás. Porque é uma realidade tão maravilhosa, tão linda, que a gente nem quer ficar nessa terra. A gente quer ir para o céu. Perfeito. O senhor quer café, Paulo? Não, obrigado. Eu quero. Sobre essas trevas, o primeiro contato que a gente tem é Êxodo 10, 21 a 23, quando Deus diz para Moisés: estende a mão para o céu e que se formem sobre todo o Egito trevas tão espessas que se possam apalpar. Moisés estendeu a mão para o céu e durante 3 dias espessas trevas cobriram todo o Egito. Durante esses 3 dias não se via um ao outro, e ninguém se levantou do lugar onde estava, ao passo que todos os israelitas tinham luz nos lugares onde habitavam.
justamente o que diz as profecias. Se a gente for pegar essas passagens aqui, de modo especial, da saída do Egito, nós vamos ver que muita coisa já aconteceu. Por exemplo, o cordeiro que eles imolaram é Cristo. Certo. E isso aqui para sair da terra prometida, para ir para a terra prometida, sair da terra da escravidão. Agora estamos saindo do quê? De uma situação de pecado para uma situação de graça, a grande renovação do mundo. E o que veio antes, aqui, da saída da terra da escravidão para a terra prometida, 3 dias de trevas. Qual é o último evento que vai assinalar esta passagem para o tempo da graça? 3 dias de trevas também. E só luz onde os israelitas estavam. No livro da sabedoria, já tinha passado a questão do Êxodo, diz: em verdade, grandes e impenetráveis são vossos juízos, Senhor. Por isso as almas grosseiras caíram no erro, por terem acreditado que podiam oprimir a nação, os ímpios prisioneiros das trevas, encarcerados por uma longa noite. Jaziam... aqui ela está falando sobre... descrevendo o que aconteceu no Êxodo. Encarcerados por uma longa noite, jaziam encerrados nas suas casas, tentando escapar à vossa incessante vigilância. Nenhuma chama, por intensa que fosse, chegava a iluminar, e a luz brilhante dos astros era impotente para iluminar esta noite sombria, que foram aqueles 3 dias. Certo. Aí sim, aí é uma profecia sobre o futuro. Isaías 13. Eis que vem o dia do Senhor, cruel, cheio de indignação, ira e furor, reduzirá a terra a uma solidão, e exterminará dela os maus. As estrelas negarão sua luz, o sol no momento de nascer ficará nas trevas, e a lua se vestirá de luto. Nesse dia visitarei a maldade do orbe inteiro, da terra inteira, e minha visita será contra a iniquidade do ímpio, cessará a soberba dos infiéis, e humilharei a arrogância dos fortes. Ezequiel 32, o céu ficará encoberto e as estrelas encapotadas como num véu negro. A nuvem esconderá o sol e a lua não dará sua luz. Desaparecerá a luz de todos os astros do céu e espalharei as trevas sobre todas as suas terras. Joel capítulo 2, haverá no céu prodígios grandes e a terra se encherá de sangue, fogo e vapor de fumaça. E aqui várias profecias sobre a questão dos 3 dias de trevas. Brevemente, porque é muita coisa. Não, sim, sem problemas. É só para ilustrar a definição do Senhor, com certeza. Tudo isso durará, isso os santos falando, tudo isso durará 3 dias e 3 noites. Durante esses 3 dias será necessário ficar em casa. Os cadáveres cobrirão a terra. Virá pela manhã e será precedido por um terrível furacão de vento que abalará tudo. Depois o próprio Jesus Cristo aparecerá numa nuvem e se ouvirá um brado de justiça em toda a terra. Todos começarão a empalidecer-se e a tremer de pavor. E aí, a sequência, os 3 dias de trevas. Mas esses 3 dias de trevas seria, dentro dessa concepção, as bombas caindo. Não. Chuva de bombas. Não, isso é depois. Porque os 3 dias de trevas... isso é depois? Isso é depois. Mas e como é que vai ser? Explica isso aí. Porque é um castigo, na verdade, aqui é uma ação divina. E também da natureza, com certeza. Ventos, tremor de terra, mas também os infernos serão abertos. Os demônios darão cabo também das pessoas. E aí, então, uma grande parte será morta. Entendi, mas será morta por ação direta dos demônios. Dos demônios e também da natureza, de tudo junto. Certo. Será uma convulsão geral. Certo. Só que quem estiver em estado de graça, porque pode ter um círio abençoado, se não estiver em estado de graça, o máximo que vai acontecer é o círio cair na cabeça e não vai resolver de nada. Perfeito. Não é, agora eu tenho a vela benta, mas você está em estado de graça, você está procurando conversão, aí vai valer alguma coisa. Do contrário, você vai pegar fogo junto com a vela. Então... Entendi. Padre, o Padre Pio também ele falava sobre essas profecias, né? Das 3 noites de escuridão. Falava também. Falava, né? Falava. E é bem isso mesmo assim. Às vezes eu falo pro meu filho, eu tô vendo dele, fala assim, olha só, se você estiver para fora, não vou abrir a porta. E se eu estiver lá fora, não abra a porta. Não olhe pela janela. E agora, só voltando um pouquinho sobre a guerra, o Fulton Sheen, que é um bispo lá dos Estados Unidos, que está em processo de canonização, ele diz: se os Estados Unidos continuarem a ceifar vidas de manhã, por meio do aborto, ao meio-dia,
a vida dos deficientes e ao cair da noite com a eutanásia, isso levará a uma noite catastrófica de guerra nuclear. E Santa Teresa de Calcutá também fala, o aborto leva à guerra nuclear. E numa mensagem de Fátima, lá, a irmã Lúcia fala o seguinte: se Portugal não aprovar o aborto, está salvo. Mas se o aprovar, terá muito que sofrer. Pelo pecado da pessoa, paga a pessoa que dele é responsável. Mas pelo pecado da nação, paga todo o povo. Porque os governantes que promulgam as leis iníquas fazem-no em nome do povo que os elegeu. Então nós vemos aqui o aborto sendo aprovado para tudo que é canto da face da terra. A artimanha do demônio também, porque ele sabe que o aborto leva à punição. Então é interesse dele o aborto também para a destruição da terra. Certo. Mais um indício sobre a guerra nuclear que está para acontecer. Tá, mas só deixa eu entender, desculpa bater nessa tecla, padre, essa concepção dos 3 dias de trevas. É isso aí que faz a gente, porque o senhor fala que, vai morar num sítio, vai morar numa chácara, né? Sim. Mas é por quê? Por causa dessa... uma bomba nuclear não vai te salvar um sítio. Não. Ou uma chácara. Não. Né? Você vai morrer igual. Sim. Mas por que haveria, então, esses 3 dias de trevas estaria atrelado a isso? A você não sofrer essa catástrofe climática? Enfim, não sei. Não, a questão de ir para o interior, primeiro, é uma questão de sabedoria, porque estamos num mundo tão louco da cabeça que todos os ambientes praticamente estão contaminados de uma tal forma que quem é pai hoje em dia, podendo ir para o interior, é a atitude mais sábia a ser feita. E depois, vindo a Terceira Guerra Mundial, que está aí às portas, o que acontece? As bombas atômicas elas vão cair de modo principal na Europa, Estados Unidos, Rússia, China, Índia, aquele povo de lá. Aqui não tanto. Se cair, eu creio que vai ser uma coisa ou outra. Mas nós vamos viver aqui as consequências da guerra. Nós não somos autossuficientes em combustível, nós não somos autossuficientes em insumos para os remédios, nós somos dependentes do comércio global. Quem vai comprar os nossos produtos? As cidades vão virar o mais completo caos. Perfeito. Vão querer comida, vão surtar e vão para o supermercado. Vão comprar tudo. Vá lá, já vai começar a Quarta Guerra Mundial, né? Dentro do supermercado. Acabou, não vai ter como repor. Vai vir a fome. E eles não vão bater na tua casa dizendo, você podia me dar um prato de comida? A população estará surtada. Vai começar os saques, a violência. E os policiais? Coitados. Eles não vão dar conta de uma população inteira com fome. Então aqui será o caos do caos. O interior, com uma mandioca e um ovo, ajuda. Mas não é só uma sobrevivência física, porque como o mundo será renovado, a história vai continuar. Deus quer que sobrevivam pessoas, para que a verdadeira fé novamente tome conta do mundo inteiro. Então, até para o bem da humanidade, pensando no futuro da igreja, no futuro do próprio mundo, eu sou chamado a escutando Deus, quem sabe se eu tenho oportunidade, ir para o interior. É claro que na cidade, eu não tenho como sair da cidade. Reze o rosário, como aqueles padres fizeram. Então essa profecia ela seria relacionada a uma guerra que vai levar a um caos. Mas isso não é ainda o apocalipse previsto por João. Não, isso está dentro do Apocalipse. Perfeito. Mas não é todo o Apocalipse. É o final. Não é o final. Não é o juízo final. Entendi. É a grande purificação. Tanto é que Jesus lá para Luísa Picareta agora o negócio. Fala que é a terceira grande renovação do mundo. Perfeito. E em outros momentos ele também fala isso. Padre, e o anticristo, ele é antes das 3 noites de escuridão ou depois? Não, é antes. O anticristo, ele vem antes? Talvez, agora eu não tenho certeza, talvez antes de Cristo voltar mesmo, a volta dele, juízo final, um pouco antes, vai vir com certeza um outro anticristo. Então, por isso que assim, o ideal realmente é ir para a fazenda, para o interior, porque se o anticristo vem, as pessoas, de uma certa maneira, quase todas serão marcadas com a marca da besta, né? Ou não? A marca... Talvez seja uma marca física, mas já tem uma marca que já foi colocada nas pessoas. Nossa Senhora até fala para o padre Stefano Gobi sobre isso. A marca na testa é
eu, na verdade, ceder a minha inteligência às ideias e às ideologias contra Cristo. E a marca na mão é eu dar a minha mão, isto é, o meu agir fazendo aquilo que é contra a doutrina de Cristo e da igreja. Então, muita gente já está marcada na cabeça e na mão. Nossa. Não, eu não sabia dessa. É a pior, porque, eu tenho uma marca aqui, arranco. É do anticristo, eu pego uma faca e tiro. O máximo que vai dar vai ser um pouquinho de sangue, não vou morrer por causa disso. Eu vou continuar fiel a Cristo. Mas a pior marca é a interior. Sim. Sim, perfeito. Não, eu entendi. Tá certo, tava com essa dúvida aí, mas pode seguir. Depois a gente vai falando. Para terminar, falam-se dos refúgios. Certo. Não adianta fazer bunker, perda de tempo, vai chupar picolé, sorvete, vai passear, bobagem. Porque nos 3 dias de trevas, com bunker ou sem bunker, se você não estiver em estado de graça, o demônio vai entrar. Ele é um ser espiritual. Ele atravessa a parede, atravessa bunker. Não adianta, me dá dinheiro então para eu comprar uns livros que eu estou precisando. Mas não faz bunker. Bobagem, perca de tempo. No século XIII, Santa Gertrudes de Elfta diz, recebendo uma visão de São João, que fala sobre justamente o coração de Jesus, onde estão escondidos todos os tesouros da bênção. Santa Margarida Maria Lacoque também fala que é o repouso, o refúgio dentro do coração de Jesus. E a mesma coisa fala também Lúcia, a mesma coisa fala em outros momentos também. O coração de Jesus e o coração de Maria são os nossos grandes refúgios. O refúgio daqueles padres foi o terço, isto é, o coração de Nossa Senhora. Então, pode ser um casebre lá meio mal feito, mas não precisa ser tão mal feito também, né? Senão vai cair na cabeça. Mas mais ou menos bem feito e rezando, tá tudo certo. Entendi. Eu vou ter que construir uma casa muito boa, porque vai acontecer não sei o que, terremoto, vento. Ou você acha que a sua casa muito boa não vai sucumbir a um grande terremoto? O fogo vindo do céu? Claro que vai sucumbir. Então, teu refúgio não é o material, é espiritual. Quem tem fé será salvo e pronto. É interessante essa concepção que o senhor estava falando da chácara, fazenda, essas coisas, porque eu vejo, de verdade, várias pessoas que eu converso, e eu percebo que está acontecendo meio que um êxodo urbano. As pessoas não querem mais ficar na cidade. Elas procuram redutos em sítio, chácara, enfim, lugares mais afastados. Inclusive, eu tenho uma tia que é completamente crente nessas coisas, que ela já chega até a querer ser hipossuficiente, ser autossuficiente, perdão, na produção de legumes, etc. Porque ela fala, não, vai acabar tudo, eu tenho minha produção própria. É verdade isso aí. Mas ela tá certa. Ela entra nessa concepção. Bruno, se eu te falar que eu faço isso... Você faz? É verdade, mas é verdade, ela faz isso. Mas é. Ela tem uma chácara e tal, uma fazenda, ela se produz tudo ali, sabe? Tem os legumes dela, as coisas, ela fala... Não, e ela faz estoque. Sabia disso? Ela compra, ela vai no supermercado e ela compra estoque de arroz, ela tá certa. de feijão. É verdade, ela tem estoque na casa dela. Também só que, concordo. claro... Eu falo, que isso, cara? Ela tem estoque. Você entra na despensa dela, é uma prateleira, assim, de arroz. Porque se a gente... O meu filho fala assim, mãe, você tá louca. Não, porque ela fala, não, porque se estourar alguma coisa, desse jeito. Se estourar alguma coisa, eu já estou prevenida aqui, já tenho pelo menos mantimento para anos, né? É desse jeito. Preciso conhecer tua tia. Não, é desse jeito. Mas é isso, né? Porque vai acabar tudo, vai fazer o quê? E aí termina essa concepção do senhor. Sim, não, a princípio era isso. Beleza, tá. Então, só para ficar claro, para todo mundo entender, essa profecia é uma profecia de purificação, mas não é o juízo final. Não é o juízo final. Entendi. Até porque juízo final não tem data. Entendi. Como o senhor disse, nem Jesus queria saber. Isso. Tá. E o que eu queria entrar no mérito, no detalhe,
Eu tenho essa dúvida, padre, não sei se o senhor pode me ajudar. Deus, vinde meu auxílio, socorro sem demora. Não, porque é o seguinte, eu tenho medo de ser uma heresia, tá? E, pelo amor de Deus, se eu for... É porque tem coisas que às vezes eu penso e eu falo, poxa, espero que... Não, a gente pode ter dúvida, e a gente coloca a dúvida em questionamento. Isso, e pronto. exato, Isso não é um pecado. Não, perfeito. É que às vezes eu tenho só o receio de... E quando eu me pego nessas... É porque eu acho que o diabo, ele atua muito na artimanha intelectual, entendeu? Sim. Às vezes ele te bota numas pegadinhas que se você não tiver uma certa oração, você cai ali e já era. Sim. Né? Você até... Se ele enganou Adão e Eva, que eram imaculados, Perfeito. quanto mais nós, né? Exato. Não, mas a minha dúvida, ela repousa na seguinte situação. Quando eu pego, eu vejo, assim, eu já fui um pouco atrás disso, na aliança que Deus fez com a humanidade, onde fez várias alianças, principalmente no Antigo Testamento até a Nova Aliança, você se depara com uma situação onde Jesus, ele aparentemente, ele não... Deus, né, vamos falar assim, Criador, ele colocou as pré-determinações e ele, embora ele seja onipotente, ele já sabia, e onisciente, ele já sabia, tinha um conhecimento de tudo aquilo que ia acontecer. Você concorda comigo? Sim. Né? Então, Sim. Por exemplo, nas profecias em si, ele falou assim, França, se você não se consagrar a mim, Sim. vocês serão... Mas ele sabia que não ia consagrar. Concorda? Sim. Ele sabia que não ia consagrar. Ele é onisciente. Mas ele foi fiel. Perfeito. Ele quis dar todas as graças para que isso não acontecesse. Perfeito. Mas aí entra aquela discussão, que é aí que entra a minha dúvida. Com relação ao pensamento das alianças. Que ele fez, por exemplo, quando ele mandou o dilúvio, né? Poxa, ele já sabia que a humanidade se corromper. Então o dilúvio, ele já era previsto por Deus, ainda que não concretamente, né? Foi feito isso depois. Mas há a possibilidade de conversão. Sim. Certo. E a minha grande dúvida é a seguinte, que talvez entre nessa concepção de o pré-determinismo com o livre-arbítrio. Até onde efetivamente existe uma possibilidade, se ele é onisciente, ele já sabe de todos os acontecimentos. E as próprias alianças que ele fez, as profecias que ele faz, todas essas questões, elas já são determinadas ao ponto dele saber quem vai para o céu e quem não vai. Uhum. Não sei se o senhor entendeu o raciocínio. Entendi. E aí, às vezes eu me sinto numa questão onde parece que a gente vive um grande jogo de videogame, onde tudo já está pré-determinado, nós já sabemos, embora você escolha, porque ele dá a opção de escolha, ele já sabe o que vai acontecer. Entende o raciocínio? Sim, entendo. E aí parece que é um grande jogo, tudo, assim, né? Às vezes eu sinto nessa questão. Ou que é uma grande brincadeira, como se você tivesse, não, tô te dando uma opção, mas eu já sei o que você vai escolher. Eu já sei que você vai se converter, ou sei que você não vai se converter. Não sei se eu consegui explicar para o senhor. Eu não vou conseguir, eu vou ser bem sincero. Eu não vou conseguir explicar com a profundidade que eu gostaria de explicar. Não, sem problema. Mas assim, dentro do meu limite. Claro. Deus, o amor dele é absoluto. Ele não ama pela metade. E ele não volta atrás naquilo que ele faz, porque ele é fiel. Então assim, em Deus não existe tempo. Ele é eterno. Então ele nos contemplou e nos desejou, desde toda a eternidade. Só que não é um amor como o nosso. Por exemplo, sou padre, estou procurando a santidade, mas não sou santo. Se você, saindo daqui, me xinga, me chuta, faz não sei o quê, eu vou procurar rezar muito para poder te perdoar, porque eu não vou conseguir fazer isso naquele ato, naquele momento. Certo. E eu vou passar por momentos de muita raiva, até conseguir te perdoar. Mas eu vou procurar te perdoar. Certo. Só que isso é meu limite. Porque eu não tenho um amor absoluto por ti. Tipo assim, eu te amo independente do que você for fazer, porque eu amo você. E pronto. Se você não me ama, o problema é teu, mas eu te amo, eu decidi te amar. Então Deus decidiu me amar. A mim, que sabia que eu ia sair da igreja, que eu ia cometer
um monte de pecado mortal, que eu ia traí-lo, não sei mais o que, tudo que eu ia fazer. Perfeito. Mas ele diz assim, o problema é teu, eu sou fiel, eu te amo. E eu fiz você para o céu. Se você depois não me escolher, eu não volto atrás. Eu não sou daquele que, eu estou vendo, você vai pecar. Agora, simplesmente, eu vou dizer, vai me dar dor de cabeça. Não vou te criar. Aí já não seria esse amor que é absoluto. Ele amaria uma parte de mim, não a minha totalidade. Certo. Então, Deus me amou desde toda a eternidade, sabendo o que eu ia fazer com a minha vida. Mas ele disse, eu sou fiel. Se você vai pegar a vida que eu te dou e vai para o inferno por causa disso, eu vou te dar todas as graças. Deus vai até a porta do inferno. Ele é fiel. Agora, se a humanidade quer ou não, aí entra a liberdade, né? Mas ele é fiel. Entendo. Ele não deixa de criar. Mesmo sabendo, vamos dizer assim, mesmo sabendo que vai para o inferno. Mas eu quis te criar. Eu quis te criar, eu desejei, eu te amei. Se você não quer o meu amor, aí é com você. Entendo. Bruno, padre, assim, ó, eu vejo, assim, relacionado à minha vida, e de repente, não sei se seria, né? Claro, eu vejo sim, duas passagens assim, padre, me corrija, do joio e trigo, né? Que sempre estão crescendo, né? Até o final, desde sempre, até porque eu vejo Paulo, né? Saulo, Saulo, porque me persegues, e aí era um joio, e se transformou num grande trigo. Aí eu vejo os trabalhadores da vinha, cada trabalhador tem o seu momento do despertar. Então, uns foram chamados às 9, outro ao meio-dia, às 3, e aquele que foi por último recebeu, né, a mesma graça. Então, eu acho que, de repente, seria o despertar que o senhor está falando, né? Assim, que Deus está dando esse tempo, a graça é sua. Certo. Né? Aí depende, você está tendo o teu tempo para... Até porque nós temos que ter a possibilidade de escolha, porque senão seremos todos marionetes. Não, concordo, sim. Mas é que esse pensamento ele é perigoso, o meu, né? Por isso que eu simplesmente não o tenho. Sim. Vem na minha cabeça, rezo e... Eu sempre penso assim, eu que sou burro o suficiente para não entender. Mas por que eu poderia ser uma heresia? Porque atenta contra a onisciência. Sim. Né? Porque quando você lê a passagem do dilúvio, eu estou dizendo essas coisas porque tem a ver com as profecias. Lê a passagem do dilúvio, enfim, você tem ali uma concepção onde Deus fala claramente na Bíblia. E ele viu que foi mal o que ele fez, e ele não mais faz uma aliança de não mais mandar um dilúvio, né? Onde ele vê que não foi legal. E quando você vê essas passagens, seja na aliança de Noé, seja nas demais alianças, há uma fica para mim que existe como se fosse uma tentativa e erro. Eu tentei assim, não deu certo. Agora eu vi que também não adiantou matar todo mundo. Vamos por esse outro caminho, entendeu? E aí ele fez a concepção da nova aliança. Mas aí você tem que entender uma coisa, né, Bruno? Que Deus vai se revelando aos poucos, porque a humanidade não tem essa capacidade da compreensão plena e absoluta de Deus. Concordo. Até porque ele é uma realidade infinitamente maior que a nossa. Então, quando na Bíblia se escreve isso, não é que Deus falou daquele jeito, ou me arrependi de ter feito desse jeito. Mas como eles não compreendiam bem a ação de Deus, Deus lá prometeu não acabar mais com a terra através do dilúvio. É uma promessa dele, não que ele se arrependeu de fazer isso, mas na concepção deles. Então não dá para pegar a palavra ao pé da letra, né? Entendo. Eles não tinham essa ideia. Certo. Mas assim, só para deixar claro... Sim, eu entendo. É só um pensamento, não é... Não, mas é bom. Não é um... Não penso isso, assim, não levo isso para minha vida. Sim. Mas eu sei que isso é alguma coisa, um distúrbio. A gente pode ter racional. Nossas dúvidas, né? E é claro, e aqui fica o meu pedido de perdão, porque era para eu já ter estudado isso e eu não estudei. Por quê? Sobre essa questão da determinação ou não dos atos humanos, essa questão da onisciência de Deus, eu teria que aprofundar mais isso para responder melhor para ti. Não, sim. Não, mas... espero antes da morte, estudar isso e responder melhor. Não, mas eu tô nessa busca também, a gente troca uma ideia depois.
Mas é isso, padre. Assim, muito obrigado mesmo por ter vindo. Eu só peço que, ao final, a gente sempre deixe as mensagens finais para os convidados. Né? Eu não sou eu que finalizo o programa, nunca faço isso. Ainda mais quando tem a presença do sacerdote. E o senhor tem mais alguma coisa para falar antes das considerações finais? Não. Não? Tranquilo? Tranquilo. E eu queria primeiro agradecer muito você, Munibanda, por ter vindo aqui, aceitado o convite. Né? Obrigado mesmo pela sua participação. Foi maravilhoso. E deixo a palavra contigo e depois para o padre. A sua câmera é aquela, padre. Aí quando o senhor for fazer as considerações, pode fazer. E se quiser dar algum recado da paróquia, se quiser falar algo para as pessoas não ficarem com tanto medo disso, enfim, fique à vontade, tá bom? Valeu, gente. Bom, eu que agradeço, né? A palavra que eu deixo assim, que como que a gente alimenta a fé, buscando mais, ouvindo mais e cada dia mais, né, interagindo, entendendo e buscando um padre, que às vezes quando a gente está na dúvida, daí a gente corre atrás dele, e aí calma, minha filha, tudo tem o seu tempo. Então eu acho que aos pouquinhos mesmo Deus vai nos revelando. A paz de Cristo e o amor de Maria. Amém. Meus filhos, é claro, né? Eu estudo há tanto tempo essas profecias, vocês podem me perguntar, o senhor tem medo? Eu tenho medo, e muito medo. Porém, filhos, a gente tem que crescer na fé. Eu também procuro crescer na fé e saber. Nossa Senhora falou que o Imaculado Coração dela triunfará. Deus triunfará e pronto. E, sinceramente, eu não vejo a hora disso acontecer, porque é tanta bagunça, eu não aguento mais. É tanta loucura nesse mundo, eu digo, eu vou apanhar. Jesus, eu sei que eu vou apanhar, porque eu preciso me converter. Mas dá um jeito nesse mundo, porque eu não aguento mais. É muita loucura, misericórdia. Então, filhos, rezem, se convertam, está tudo certo, morrer nós todos vamos. Ou de pedaço de carne, ou de casca de banana, seja o que for. A questão é como vamos morrer, né? E vamos nos converter e pedir a graça de Deus, não precisamos, medo a gente vai ter, né? Porque não somos santos, infelizmente, desgraçadamente. Mas vamos grudar em Deus, Ele vai nos ajudar, Ele sabe do nosso limite. Amém. Obrigado, padre. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.